Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos tendo uma feliz quarta-feira. E eu quero começar este dia de hoje compartilhando com todos vocês um caso muito sério que andou ocorrendo na Irlanda e que envolve uma instituição católica, né? Assim, que a Irlanda iniciou uma escavação de vala comum achando os corpos de quase 800 bebês, né? A Casa de Santa Maria, na cidade de Tuam, na Irlanda, foi uma das dezenas de lares para onde mandavam meninas grávidas e mulheres solteiras para que dessem à luz durante parte do século XX. Elas eram frequentemente separadas à força dos seus filhos, que eram considerados frutos do pecado. Alguns foram realojados na Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá ou Austrália. Mas muitos morriam e os restos mortais eram descartados. Era frequente as mães ignorarem o destino das crianças. Em 14 de julho deste ano, peritos irlandeses e internacionais iniciaram uma escavação numa vala em Tuam, que se acredita que tenha 796 corpos, né? E aí, assim, entre outras informações da minha pesquisa, deu que de 1922 a 1998, a Igreja Católica e o Estado irlandês estabeleceram um sistema misógino que penalizava mulheres solteiras. Assim como eu já falei num vídeo anterior meu dos asilos de Madalena, aquelas lavanderias, né? A irlandesa Maggie O'Connor foi enviada para Tuam aos 17 anos, após ser estuprada por um zelador de uma escola, né? Da escola que ela frequentava. E sua filha, Mary Margaret, morreu em julho de 1943 com apenas 6 meses. Muitas mulheres, após ser separadas dos seus filhos à força, eram mandadas para as lavanderias dos asilos de Madalena. Assim, os bebês podiam ser mandados para orfanatos ou adotados, né? Fala-se também na possibilidade de adoção ilegal, tráfico humano. Os Estados Unidos, da década de 40 até a década de 70, receberam mais de 2.000 crianças. O'Connor, né, enviada para uma escola industrial após o nascimento de Mary Margaret, só soube da morte da criança enquanto estendia roupa, muito tempo depois, né? E as freiras simplesmente disseram friamente: a filha do seu pecado está morta. Foi uma historiadora local, Catherine Corless, que revelou que 796 bebês morreram em Tuam sem registros de sepultamento e colocados em um tanque de esgoto desativado. Que cruel, né? As autoridades inicialmente se recusaram a se envolver com o trabalho de Corless e o descartaram. E as irmãs de Bon Secours, freiras que administraram o local de 1925 a 1961, contrataram uma empresa de consultoria que negou a existência de uma vala comum e afirmou não haver evidências de crianças enterradas ali. Mas Corless, as sobreviventes do lar e seus familiares continuaram fazendo campanha, e em 2015 o governo irlandês abriu uma investigação em 14 lares e 4 casas de condado, que descobriram imensas quantidades de restos mortais humanos no sítio de Tuam. O inquérito constatou um nível elevado de mortalidade infantil e que o Estado se omitiu sobre isso, embora fosse de conhecimento das autoridades locais e nacionais e registrado em publicações oficiais. O inquérito levou a um pedido formal de desculpas do governo irlandês em 2021, além de um plano de reparação e pedido de desculpas das irmãs de Bon Secours. E também se constatou que assim não havia nada até 2014, né? Muitas das mulheres enviadas para esses lares foram rejeitadas por suas famílias e, de acordo com os registros de óbito, Patrick Dewane foi o primeiro bebê a morrer em 1925 com 5 meses. Mary McCarthy foi a última, em 1960. P.J. Havert passou numa instituição seus primeiros 6 anos de vida.
E ele descreve o lugar como uma prisão e diz que crianças como ele eram rejeitadas na escola e não podiam conversar com as outras crianças. Elas tinham que chegar 10 minutos antes e sair 10 minutos antes das outras crianças para não terem contato com elas e eram proibidas de se aproximar das outras crianças no recreio. A previsão é que as escavações durem 2 anos e os restos que forem identificados serão devolvidos às respectivas famílias. Os que não puderem ser identificados serão sepultados com respeito e dignidade, segundo o governo irlandês. E aqui, uma intensa investigação concluiu em 2021 que cerca de 9.000 crianças morreram em 18 dessas instituições. As principais causas de mortes eram infecções respiratórias e gastroenterite. As idades das vítimas variavam entre 35 semanas de vida e 3 anos de idade. Como vemos, isso é um registro muito cruel, né? É um registro muito cruel. Assim, é um registro muito cruel da história, né? A maneira como as mulheres foram tratadas na Irlanda, né? Assim, mulher solteira que ficasse grávida, assim, mesmo uma mulher que houvesse sido estuprada, ela era considerada culpada do estupro, enquanto o estuprador muitas vezes não sofria penalidade nenhuma. E assim, além dessas mães, né, serem mandadas para essas instituições para dar à luz, eram separadas dos filhos e depois mandadas para os asilos de Madalena, submetidas a um regime cruel de escravidão, sendo maltratadas pelas freiras, trabalhando de forma ininterrupta, né, como escravas, lavando, pendurando e secando roupa. Secando, passando. Muitas dessas mulheres que foram separadas dos seus filhos à força, elas só tiveram contato, só reencontraram seus filhos depois que esses filhos já estavam adultos. E o pior de tudo era o estigma dessas crianças, né? Que elas não fizeram nada além de nascer, mas ficavam estigmatizadas como filhas do pecado, sendo tratadas como lixo. Que amor é esse, né? Que amor era esse das freiras? E a gente vê, aí depois, a gente vê assim como a mulher tem sofrido ao longo da história, né? Mulheres queimadas como bruxas, as adúlteras, apedrejadas, né? No Antigo Testamento e nesses países muçulmanos. E assim, antigamente, um homem podia alegar legítima defesa da honra se ele matasse a mulher. Então, o adultério era uma justificativa para o feminicídio. Bem, se bem que o termo feminicídio é recente. Então, eu espero que tenham todos um bom dia.